Graças, meus irmãos, boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse canal. Hoje nós daremos a pergunta 79 do Catecismo de Westminster. Nós procederemos, como sempre fazemos, com a leitura da pergunta e da resposta, com a leitura de um texto bíblico, a base para o nosso estudo nessa noite. Depois oramos pedindo a bênção de Deus. A pergunta é longa, né? Quase mais longa que a resposta. A pergunta é a seguinte: os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que o surpreendem? Então, resumidamente, a pergunta é: os crentes verdadeiros podem cair da graça? Eles podem perder de maneira definitiva ou mesmo que pontualmente eles podem perder a sua salvação? A resposta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto de lhes dar perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito e da semente de Deus que permanece neles, nunca poderão, total e finalmente, essa é uma expressão importante, total e finalmente, nunca poderão cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé. Sim. Texto bíblico em João, capítulo 10, verso 28, vamos ler. Eu acho que hoje está funcionando aí. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Referência aí são as ovelhas, né? Então eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos lá. Então, nós pedimos tua bênção agora, nos auxilie no estudo da tua palavra, que nós sejamos instruídos pelo Senhor mesmo, pelo texto bíblico, sejamos fiéis à Escritura Sagrada, à auto-revelação do Senhor a nós. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amigos, então, uma das principais dúvidas quanto à salvação, especialmente diante do tópico da pergunta anterior, né, é quanto à possibilidade dos crentes, dos eleitos caírem na graça. Por que em relação à pergunta anterior? Porque a pergunta anterior falava da imperfeição nesta vida. Nós somos imperfeitos, nós dificilmente alcançamos a perfeição. Aliás, nós não alcançamos a perfeição, né? E com base neste fato, é possível que alguém caia da graça, que alguém perca a salvação, que alguém se perca no meio deste caminho. O que significa essa expressão, né? Cair da graça. Observe que não significa perder o status da graça. Então, por exemplo, a justificação ou a adoção, mas deixar de viver a vida da graça. Então, de certo modo, cair da graça é negar a Cristo. Veja, Pedro negou a Cristo, mas ele se arrependeu, né? Então, cair da graça não é só isso, mas deixar de amar a Cristo, vivendo contrariamente aos seus mandamentos. Né? Por causa do remanescente de corrupção que há em nós, nós temos uma inclinação, um retrocesso espiritual. E é por isso que muitas vezes nós podemos cair na impiedade enquanto crentes verdadeiros. Mas essa queda, é o que o catecismo está dizendo aqui, ela nunca será totalmente final para os crentes verdadeiros. Então, é impossível que um crente verdadeiro retroceda a ponto de se tornar pior do que o incrédulo, num estágio anterior ao da incredulidade. Mas mesmo que isso aconteça, então não é impossível, mas improvável que se torne pior que o incrédulo, mas mesmo que isso aconteça, um verdadeiro crente, ele se arrepende e retorna ao estado da graça em obediência à palavra de Deus. Então, mesmo que alguém se torne, cultive comportamentos ímpios, seja de fato visto como um ímpio, se é um crente verdadeiro, vai voltar em arrependimento a Deus. Então não cairá completa nem finalmente, tal qual o catecismo nos mostra, e nós vamos estudar aqui. O próprio Senhor Jesus que diz, nós lemos, né? Eu dou a vida eterna, eles jamais perecerão. Elas nunca, ninguém vai matar as minhas ovelhas da minha mão. Então, o catecismo, meus irmãos, é claro em afirmar que é impossível que os crentes verdadeiros caiam de maneira total e definitiva do estado de graça em que se encontram. E isso se dá por 7 razões, aqui eu dividi em 7, que são as partes aqui da exposição desta pergunta. Então, quais são estas razões? A primeira delas é o amor imutável de Deus. Deus, ele não muda em sua disposição para com seus eleitos. Significa que o amor com que ele os salva
é o mesmo amor com que ele os preserva. Então, o amor inicial de Deus em salvar os eleitos é o amor com o qual ele preserva estes eleitos até o último dia. E esse é um amor que a Escritura diz ser eterno. Jeremias, capítulo 31, verso 3, o texto diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E esse é um amor que independe das circunstâncias. João 13, Jesus Cristo está ali na perspectiva da sua morte na cruz do Calvário, e ele diz, o texto diz, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar na sua hora, ou seja, de morrer na cruz do Calvário, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo os amou até as últimas consequências da sua vida, até a morte, mesmo conhecendo cada um dos seus eleitos. Então, a preservação dos crentes não repousa na força dos crentes, mas na fidelidade do Deus que os ama, em amor eterno e os sustenta até o fim. E isso também está em plena concordância com o decreto eterno de Deus. Deus decretou desde a eternidade que os seus eleitos seriam preservados, que eles perseverariam na fé. E isso haverá de acontecer. Volta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 20, ele diz assim: Ora, o Deus da paz, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dos mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, a cumprir-vos sua vontade. Então, ele vai nos aperfeiçoar para que a sua vontade seja cumprida, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória, para todos sempre. Amém. Outra prova da perseverança dos santos é o fato de que Deus estabeleceu uma aliança com seu filho. Isso está aqui em plena consonância com o decreto. Né? É por isso que talvez a gente pudesse dividir em 6 razões aqui, decreto e pacto juntos, né? Mas é importante a gente falar separadamente. A perseverança dos santos também se dá porque Deus estabeleceu uma aliança com o seu filho, na qual promete dar perseverança aos que estão unidos a Cristo Jesus. Em 2 Samuel 23, Davi reflete a respeito da fidelidade de Deus às suas próprias promessas, né, às alianças que Deus faz, a aliança que Deus faz, ele diz assim: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Então, se Deus estabeleceu comigo um pacto, uma aliança, foi estabelecida com Cristo na eternidade, da qual nós participamos pela representação de Cristo, ele então descumpriria suas promessas de maneira alguma, né? Porque nós estamos unidos a Cristo. E esta união também é uma das razões pelas quais os crentes verdadeiros não podem cair da graça. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, Paulo diz assim: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, naquele último dia, nós seremos apresentados irrepreensíveis, porque nós somos chamados para estarmos unidos à comunhão com Jesus Cristo. Então, é por esta união, nós recebemos as bênçãos espirituais, da qual nós já falamos, aprendemos na pergunta 58, e uma vez selada esta união, ela não pode ser desfeita. Então, nós não podemos deixar de receber os benefícios desta união, entre eles a nossa glorificação, a nossa salvação definitiva. Além do mais, o catecismo diz que Cristo intercede de forma contínua por aqueles que foram redimidos por ele. E essa intercessão incessante é a garantia de que nenhum dos seus eleitos será perdido. A Escritura afirma lá em Hebreus 7,25 que Cristo vive sempre para interceder pelos que chegam a Deus por meio dele, podendo assim salvá-los totalmente. E nós temos um exemplo, um testemunho na Escritura real, a oração de Jesus Cristo por Pedro, né, em Lucas 22:32, o texto diz lá, Lucas 22:32, o do 31, para a gente entender o contexto, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti que a tua fé não desfaleça. Então, Judas também foi peneirado por Satanás. Mas Judas não contou com a intercessão do Senhor, por isso se desviou definitiva e totalmente, até porque nunca foi um crente verdadeiro, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas não aconteceu isso com Pedro.
A fé dos crentes, então a fé aqui de Pedro foi preservada, e a fé dos crentes é preservada, não pela própria força dos crentes, mas pela sustentação ativa do nosso Redentor. A obra contínua de Cristo que assegura que os seus permanecem firmes até o fim, porque intercede por eles, preservando aqueles que lhe pertencem. O Catecismo diz também que o Espírito Santo tem ação, em função ativa nesta perseverança. Ele permanece nos crentes como sendo o selo da promessa, sendo a garantia da salvação dos crentes. Lá em Efésios 1:13, o texto diz, em quem Cristo, né? Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então, depois, se vocês em Cristo ouviram o evangelho e creram em Cristo, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, o novo da sua glória. Então, o Espírito Santo é uma garantia de que nós seremos salvos. É o dia em que seremos resgatados pelo Senhor. O Espírito Santo da promessa. Ele também nos ajuda a perseverar e não cair através de outros aspectos da sua obra. Ele é quem sustenta, ele é quem nos corrige, ele é quem nos ilumina diante dos nossos pecados, ele é quem nos fortalece, ele é quem nos dá a capacidade, a habilitação para nos santificarmos. Né? O Espírito Santo tem aí a sua ação ativa e essencial para a nossa preservação. E por último, a semente de Deus. Né? No novo nascimento, Deus implanta a no crente uma nova vida, a semente divina, tal qual o texto diz aqui, né? A semente de Deus que permanece neles. Essa é uma semente que jamais pode ser arrancada. A vida espiritual, portanto, não é temporária, mas é permanente. Garante que todo verdadeiro regenerado, ele não viva na prática do pecado, é o que 1 João 3:9 diz. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, aquele que recebe a semente divina, ele não permanece como era antes, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, essa semente, é a, nós vamos ler o texto de 1 Pedro 1:23 e fica claro, né? As características, a essência dessa semente. 1 Pedro diz, pois vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive eternamente. Então, essa nova natureza, ou a divina semente, recebida pelo crente ao nascer de novo, ela é incorruptível. Então, como Pedro diz aqui, essa divina semente é incorruptível. E por isso, o crente não pode perder a salvação, porque se essa semente é incorruptível, ela não pode deteriorar-se, ela não pode morrer, ela viverá e crescerá continuamente para sempre. Então, a divina semente que permanece no crente garante que ele não pode cair completamente do estado de graça, que ele não pode se perder de maneira definitiva, de modo que a obra iniciada por Deus, essa semente plantada, ela dará fruto, ela será completada por Deus naquele último dia. E então, o catecismo termina dizendo qual é o meio pelo qual os crentes são preservados. Deus os conserva pelo seu poder mediante a fé até a salvação final. É justamente o que Filipenses 1:6 diz, né? Aquele que começa a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a salvação final. Mas lá em 1 Pedro 1:5, o texto diz reservar uma herança incorruptível, reservada nos céus para os outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus preserva os crentes, dando a eles. Bem, a gente terminar aqui, meus irmãos, algumas considerações finais. Essa pergunta, ela trata do último ponto, dos 5 pontos do calvinismo, né? A perseverança dos santos, o fato de que o Filho de Deus é mantido como santo ao longo de toda a sua vida. Veja, Deus não preserva pecadores e hipócritas no estado da graça, mas como a própria pergunta aqui do Catecismo enfatiza, é dos crentes verdadeiros. São os crentes verdadeiros que ele preserva, dando a eles perseverança na fé. Então, eles são preservados de tal modo que eles não podem cair desse estado total ou finalmente, mas são guardados pelo poder de Deus. Mas essas palavras, total e finalmente, elas sugerem que um verdadeiro crente pode sim cair parcialmente e temporariamente do estado da graça, mas nunca de forma total e definitiva.
nem mesmo permanecerá caído até o dia em que se encontrar com o Salvador. Então, os crentes verdadeiros, eles se arrependem, esse é o ponto. Eles podem até se desviar por hora, tá? Por circunstâncias da vida, mas eles voltam, eles se arrependem, eles confessam seus pecados e tomam em arrependimento das suas faltas. E isso pode nos trazer dúvidas. Nós vimos aqui, de maneira exaustiva, de que os crentes não podem cair. Vimos 7 razões pelas quais os crentes não caem do estado da graça. E isso pode nos trazer dúvidas com relação a um texto como Hebreus 6, os versos de 4 a 6. Naturalmente, nosso tempo curto aqui impede que nós tratemos de maneira profunda sobre essa passagem bíblica, mas para que nós consideremos esse texto bíblico, mesmo que rapidamente aqui, o texto diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram a luz celestial, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os à ignomínia, ao qual termina o verso 6. Então, esse texto parece estar em desacordo com aquilo que nós acabamos de ver. Então, ele diz que um crente iluminado que provou, que se tornou participante do Espírito, ele cai. É impossível ele voltar. Totalmente diferente do que eu acabei de dizer. O que a gente responde, então? Alguns pensam que esse texto consiste em uma advertência, meus irmãos, que toma, por exemplo, uma situação hipotética. Então, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim, olha, cuidado com essa situação aqui, porque se isso acontecer, né, ou seja, se você abandonar a Cristo, é isso que vai acontecer com a sua vida, você não vai voltar a Cristo. Particularmente, eu sigo com a outra opção, oferecida pela maior parte dos estudiosos reformados, que sugerem que a linguagem do autor aos Hebreus aqui diz respeito a uma experiência religiosa forte. Então, alguém que foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito, é, por exemplo, algo que Judas teve. Ele participou do Espírito. Então, ele teve ali ações condizentes com essa participação, expulsou demônios, ele testemunhou das curas, ele pregou o Evangelho, ele andou com o Senhor Jesus Cristo, provou do dom celestial, ele viu grandiosos feitos, ele provou da palavra de Deus, recebeu parte das bênçãos espirituais aqui nesta terra. Então, ele foi aperfeiçoado, quem sabe, até determinado ponto da sua vida, ou em determinadas áreas da sua vida. Né? Então, Judas, ao caminhar com Jesus e com os demais apóstolos, teve uma experiência cristã com o Senhor Jesus Cristo forte. Mas existem outros casos, né? O Senhor Jesus Cristo questiona aqueles que afirmam em seu nome terem realizado os grandiosos feitos. Olha, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E o que Jesus responde? Apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Qual que é o ponto? É de que esses crentes são crentes aparentes e não crentes verdadeiros. São crentes aparentes. E é destes crentes aparentes que o autor aos Hebreus está falando aqui. Existe uma dificuldade natural em compreender essa passagem. No entanto, ao submetermos este texto ao escrutínio da própria Escritura, como nós vimos hoje, nós reconhecemos que é impossível um crente verdadeiro perder a sua salvação, cair da graça, pelas 7 razões que nós elencamos. Outras muitas passagens da Escritura demonstram isto. E citar uma delas como explicação para essa passagem que nós lemos aqui, 1 João 2, verso 18 diz: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, então eles eram crentes. Eles estavam no meio do povo de Deus, mas eles não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam perseverado, teriam sido preservados, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, esses textos apresentam uma aparente contradição. Hebreus e João aqui. Naturalmente, quando nós submetemos estes textos ao escrutínio da Escritura Sagrada, nós compreendemos que é impossível que um crente se perca definitivamente, totalmente. Então, o autor aos Hebreus não pode falar de um crente verdadeiro. É impossível que aquele texto se refira a um crente verdadeiro. Então, aqui a gente termina agora, de fato, mesmo com imperfeições, pecados, tentações, os crentes não perdem a graça, porque Deus mesmo os sustenta por meio do seu amor, do seu decreto, do seu pacto de Cristo, do Espírito e da vida espiritual implantada neles. Não é então a força do crente que o mantém salvo,
mas a fidelidade de Deus. Se alguém que vive no meio da igreja e dá mostras de que é salvo, mas no fim das contas se desvia e abandona a fé, nós vemos aqui em João é uma manifestação do fato de que este nunca foi totalmente verdadeiro, porque os crentes verdadeiros, a despeito de se desviarem, eles se arrependem, eles não se desviam de maneira total e definitiva. Deus abençoe. Nós vamos orar e encerrar nosso estudo nessa semana. Agradecemos-te, Senhor, pela tua graça, graça que recebemos através de Cristo Jesus, graça que não nos pode ser tirada, graça definitiva, Senhor, graça que nos conduz à salvação final, aquele glorioso dia, o dia de Cristo Jesus. Bendizemos esta obra maravilhosa que o Senhor mesmo fez na nossa vida, e pedimos ao Senhor que nos guarde, guarde do mal, guarde das tentações, nos guarde dos nossos pecados, incomoda ao nosso coração através da obra do Espírito, para que nos arrependamos continuamente, nos voltemos ao Senhor, viver em novidade de vida, cultivar esta semente divina que foi implantada em nós. Tudo isso pedimos o teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Desejo a todos aí um bom resto de semana. Tchau, tchau.